para trabalhar em toda boa obra esmeralda. Amém? Aleluias. Fica essa leitura para você que está, aleluias, neste lugar, nesta noite. Pois aqui Deus tem chamado 2 homens, irmãos, escolhido por nome, e colocado no seu coração sabedoria. Deus separou. Então a Bíblia quer dizer nesta noite, irmãos, Deus, Ele escolhe a dedo, irmãos, amém? Aleluia, Deus tem te escolhido a dedo nessa terra. Você tem motivo de sobra de você estar feliz com a presença do Pai. Eu tenho certeza, irmão, que luta, aleluia, barreira nenhuma pode tirar você do foco, que é a sua salvação. Você está no 6º elo, irmãos. Aleluia, fica ligado, porque Deus tem uma palavra hoje no teu coração. E a palavra que Deus tem, irmãos, ela é fresquinha. Ela é o pão que desce do céu na tua mesa, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te exaltar, Senhor, neste momento, louvar, exaltar, engrandecer o teu nome, porque tu és santo e é poderoso, ó Pai. Deus, aleluia, perdoe os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Ó Pai querido, não leva, papai, por conta, porque se o Senhor for nos levar, Senhor, por conta, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, nós somos consumidos dessa terra, mas o Senhor veio para salvar, o Senhor veio para libertar e curar. A tua morte naquela cruz, ela não foi em vão. Ó Pai querido, e nós te apresentamos nesta noite a nossa vida, Senhor, colocamos no teu altar, Senhor, porque só o Senhor pode, Pai, resgatar a nossa vida, só o Senhor pode, Senhor, nos sustentar, nos colocar de pé, Senhor, mais uma vez na tua presença. Ó Pai querido, eu não sei como a tua igreja tem entrado neste ambiente, eu não sei, Pai, como o teu povo tem chegado à tua casa, eu sei da minha vida, eu sei como eu passei o dia. A tua palavra diz que os dias são maus, nós temos luta, nós temos perseguição, nós somos, papai, perseguidos nessa terra, mas a tua palavra diz que tem de bom ânimo, eu venci, vós também vencerão no meu nome. E eu tenho certeza que a tua igreja tem vencido nesse dia, porque aqui pode, Senhor, exaltar o teu nome, porque nada o impediu de chegar à tua casa. Pai, renova a tua igreja, renova aqueles que precisam nessa noite. Ó Pai, se lhe apraz, tem alguém, Senhor, enfermo nessa noite, se tem alguém abatido, Pai, se tem alguém desanimado, a tua palavra, Pai, ela taxa muito bem na nossa vida, porque aonde o Senhor chega, o ambiente ele tem que ser transformado, ele tem que ser, papai, levantado, porque, papai, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria na tua presença. Eu tenho certeza e convicção, Pai querido, que a tua presença já faz presente neste lugar. A tua igreja que aqui está nesta noite, com certeza, Senhor, abrirá o teu coração, porque quando nós abrimos o nosso coração e deixamos a tua palavra entrar, ela jamais vai voltar vazia para trás. Usa, Pai, quem for louvar, usa, Pai, quem for trazer a tua palavra, usa, Pai, aqueles que irão testemunhar da tua palavra, aqueles que recebeu uma vitória, eu não sei a qual, mas eu quero ouvir da boca do meu irmão, porque me interessa, porque a bênção do meu irmão é a minha bênção é a bênção do meu irmão, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Exalta o nome do Senhor com as suas palmas bem alegres nessa noite. Aleluias. Fica ligado, irmãos, amém? Deus tem algo para você neste lugar. Queria convidar a nossa irmã para fazer mais uma oração aqui, depois do grupo, amém? Aleluia. O Wesley vai estar louvando. Fernanda, fazer mais uma oração, amém? Aleluia. Enquanto isso, você vai glorificando. Não cesse, irmãos. Aleluia. Não feche a tua boca. Aleluia. Ainda se você encontra cansado, irmãos, Deus, Ele é o descanso. Amém? Aleluia. Depois você passa para o grupo. Amém? De louvor, amém. Pai seja convosco. Amém? Vamos continuar de pé para fazer mais um momento de clamor. Amém? Porque o Senhor está aqui neste lugar, é a Ele que nós devemos clamar, é a Ele que nós devemos agradecer, porque este culto é de gratidão por mais um dia na presença do Senhor, amém? Senhor, nós continuamos te louvando, Senhor, te agradecendo, te engrandecendo, Senhor, porque só o Senhor é digno deste culto, Senhor. As nossas vidas, Senhor, está nas tuas mãos, ó Deus. O nosso trabalho, Senhor, está nas tuas mãos. A nossa família, a nossa casa, Senhor, tudo que o Senhor nos tem dado, Deus, provém de ti. Nós queremos, Senhor, somente te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui nada tem faltado, Senhor, sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele
aquele que provê, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que salva através do nosso clamor, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que batiza, Senhor. Visita aqueles que estão nos assistindo neste momento, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, a necessidade que eles têm trazido, Senhor, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Eu te peço que o Senhor venha visitar a cada família, Deus, que o Senhor venha curar, libertar, sarar, ó Deus, todas as feridas da alma, tudo aquilo, Senhor, que impede de louvar o teu santo nome, porque nós viemos aqui, Senhor, para te engrandecer, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é digno, que só o Senhor, Pai, é merecedor de todas as palavras de agradecimento que nós temos, ó Deus. Muito obrigada, Jesus, porque tudo que nós viermos a falar não é o suficiente, Senhor, para expressar a tua grandeza, Senhor, e o teu cuidado, Senhor, para com as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, continua trabalhando, Senhor, nos nossos corações através dos louvores, através da palavra, Senhor, aquele que ainda não se sentiu tocado pelo Espírito Santo, vai tocando, Senhor, vai liberando uma palavra, Deus, de ânimo, Deus, sobre cada coração, Senhor, sobre cada propósito que, Senhor, foi trazido a esta campanha, Deus, e nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem prosperado as nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos honrado, Senhor, porque até aqui, Senhor, motivos não faltam, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. E este é o motivo de nós estarmos aqui cultuando a ti, porque o Senhor é merecedor, ó Deus, das nossas vidas, de tudo que nós temos de bom para te oferecer, Senhor. Não só nessa noite, Senhor, mas enquanto o Senhor nos der fôlego de vida. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos usados, Senhor, como vaso nas tuas mãos, Senhor. E eis-nos aqui, Senhor, para que o Senhor venha despertar mais dom, Senhor, sobre a tua igreja, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, encontra, Senhor, uma vida, um coração disponível nesta noite, ó Deus. É o que eu te peço, Senhor, já agradecida pela tua presença neste lugar. Aleluia, o grupo de louvor está com a oportunidade. Aleluia. Presbítero Wesley. Que a paz esteja convosco, igreja. Amém? Aleluia, Sistuério da campanha de vitória. E eu creio que todos que estão aqui já são vitoriosos. Porque o nosso Deus é fiel, igreja. O teu Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que promete em tua vida. Aleluias. Abra a tua Bíblia rapidinho em Salmo 27. Vamos ler um texto rapidinho. Aleluia, Jesus. Agradecer a quem, se já está nos vendo pela internet, que o nosso Deus te abençoe grandemente. Aquele que vai ver este vídeo, que o nosso Deus abençoe grandemente. Que Ele possa entrar em provisão sobre a tua vida, no nome do Filho amado dele, Jesus Cristo. Salmo 27, todos acharam? Aleluia, Jesus. Vamos lá o que diz o texto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia. Nosso Deus guia a nossa igreja, a igreja dele, a nós, pelos caminhos, meu irmão, pelos caminhos maravilhosos. Isaías 43, 16 e 9 diz: por caminhos inesperados, caminhos planos, caminhos perfeitos, caminhos que só Ele sabe fazer para a gente andar. É esse Deus que nós devemos confiar e declarar todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. É noite de quarta-feira de vitória. É noite onde a gente desafia o mundo espiritual, o mundo sobrenatural. Porque se a gente clamar, meu amado, de todo o nosso coração e com toda a nossa força, eu creio que o nosso Deus já tem anjos acampados ao nosso redor. Ainda que estoure uma guerra contra nós, ainda que venha malfeitores contra nós, nós devemos e seguimos e servimos a um juiz fiel, a um advogado fiel. E ele nunca perdeu uma guerra. E acredite e creia, nunca vai perder. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és bendito, Deus. Tu és maravilhoso.
Se Deus te chamou, meu amado, Ele vai cumprir. Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo um vento frio, a embarcação vai afundar. Não vai, igreja. Ele que te chamou, Ele que peleja por ti, meu amado. Tu és digno, Jesus. Aleluia. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei, para tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar foi eu que fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, lamentando, reclamando, homem de pouca fé? No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o vento balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. O vento pode balançar sobre a tua vida e sobre a minha vida, meu amado, mas quem está no controle é Jesus Cristo. Quem está segurando este barco é Jesus Cristo. No teu barco ele descansa, meu amado, só para te dar a tua vitória, só para dizer para você que você é mais que vencedor. Viemos aqui te glorificar, Jesus. Viemos aqui te exaltar, Pai amado. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, lamentando, homem de pouca fé? Nós cremos em ti, Jesus. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus, quando ele te chama, meu amado, ele te chama para atravessar o mar, e creia, você vai atravessar. Porque quando ele chamou os discípulos, ele falou: vamos atravessar para o outro lado. Não esquente, fique tranquilo. E quando ele te chamar, ele vai estar lá te esperando já. Jesus Cristo vai estar te esperando com a bênção na mão para te entregar. Te adoramos, Jesus. Te glorificamos, Pai amado. Aleluia. Aleluia. Chegou o momento de sorrir, meu amado. Chegou o momento de glorificar, cantar o hino da vitória. Aleluia. Tu és grande, Deus. Aonde está a sua alegria? Porque essa tristeza no olhar? Onde estão seus sonhos, seus projetos? Nada pra você está dando certo. Isso te faz sofrer.
mas está na hora, dá um basta nisso. Nada pra você está perdido, é só confiar em Deus. Deixa Ele entrar na tua vida, Ele tem a força e a saída. Deixa Deus agir, vai haver um terremoto dentro de você. Essa angústia vai sair, você vai ver. O milagre hoje vai acontecer. Deus envia anjos pra te socorrer. Não tem pedra nem muralhas que resista. Quando na vida de um filho Deus quer trabalhar, você vai ficar de pé, cheio de poder. Só vai cair por terra o que não é de Deus. Essa noite vai cair. Só vai cair por terra o que não é de Deus. Aleluia. Só vai cair por terra o que não é de Deus. Essa noite vai cair em nome de Jesus, meu amado. Vai ficar de pé homens e mulheres de Deus aqui esta noite, para glorificar o nome dEle. Você entrou por essa porta, meu amado, para receber a tua vitória hoje, e de hoje ela não passa. Ele opera de um jeito todo especial. Se for preciso, a terra treme, o mundo para. O teu amor não tem limite, é sobrenatural. Suas promessas nunca falham. É poderoso, soberano, digno de louvor. Abre cadeias, quebra o jugo e dá vitória. Ele te levanta e te faz um vencedor. Glorifica o nome dele esta noite, meu amado. Você é mais que vencedor na presença de Deus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te pegar essa noite. Deixa o Espírito Santo te chamar para dar uma volta essa noite. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Tu és digno, Deus. Não tem pedra nem muralha. Você vai ficar de pé, cheio de poder. Só vai cair por terra o que não é de Deus. Aleluia, toda mentira, toda calúnia esta noite vai cair por terra. Aleluia, todo o engano de Satanás essa noite vai cair por terra. Eu vim aqui receber a minha vitória, Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Toma minha vida, faça o teu querer sobre ela, Jesus. Aleluia. Só vai cair por terra o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus. Olha o que ele tem. A vitória na tua vida é plano de Deus, meu amado. A vitória na tua vida é plano, é projeto, é decreto que Deus assinou. Aleluias. Fala conosco esta noite, Jesus. Te glorificamos, Pai. És digno, Senhor. Aleluias. 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 Às vezes, irmãos, nós passamos tantas provas, tantas lutas, que nós chega na casa do Senhor, parece que não está acontecendo nada, não vai acontecer nada. Tanto cansaço que nós adquirimos durante a correria. E parece que é só mais um culto, né? Que vamos apreciar, vamos estar na casa do Senhor, vamos lá, porque, né? Eu fiz um compromisso e não posso, né, parar. Irmãos, mas nós nunca vamos conseguir as nossas vitórias sem que as lutas não venham primeiro. É muito difícil. É difícil demais, irmãos, porque nós temos muitas lutas aqui na terra. E não adianta a gente se esconder, o pregador aqui, né, o dirigente esconder, que não, irmãos, é só vitória, né? Mas antes da vitória, irmãos, vem muita luta. E essa luta começa por nós mesmos. Começa em nós. A luta, primeiramente, se você for olhar, irmãos, né, começa, né, comigo mesmo. Né, essa carne que a gente carrega, ela se afadiga fácil. Por pouca coisa ela está estressada, ela está, né, dolorida, está chateada, angustiada. Mas Jesus, irmãos, admira aquele que mesmo na luta, mesmo afadigado, cansado, ele consegue dar o passo à frente. Ele consegue caminhar, irmãos.
Agora imagina bem Jesus naquela via dolorosa ali, com aquela cruz pesada. Como homem, tanto que o nosso mestre sofreu ali. E não foi, irmãos, sofrimento à toa não, foi por mim e por você. Porque não havia homem nenhum que fizesse o que Jesus fez por nós. Nós não suportaria. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, desenfeitando a sua glória, irmãos. Por mim, por você. Então vale a pena estar na casa do Senhor, em meio às lutas. Uma coisa eu te peço, como evangelista Marcílio, irmão, não desista, irmão, da sua caminhada. Não desista do seu objetivo. A sua maior vitória, irmãos. Talvez você ache que poderia ser aqui na terra, mas não é não, irmão Luciano. A nossa maior vitória, irmãos, é saber que um dia nós vamos morar com Cristo lá no céu. E a Bíblia diz que lá, irmãos, nunca mais vai ter dor, fadiga, tristeza, angústia. Você não vai sentir sede, nem fome, essa que você sente aqui. Porque lá, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele vai, irmãos, como se diz, nos servir com um banquete, irmãos. Você vai ser servido ali. Então vale a pena você vir na casa do Senhor, vale a pena você esforçar, vale a pena você caminhar, vale a pena, irmão, você, como se diz, aleluia, caminhar mais um pouquinho. A Bíblia diz, esforça-te e tem de bom ânimo que eu te ajudo. Eu estarei contigo todos os dias. Nós, irmãos, só estamos começando a luta. Lutas piores vão vir por aí, irmãos. Não pensa eu que, né, nossa, eu não estou aguentando mais o meu fardo. Não estou aguentando mais carregar essa cruz. Vai vir lutas piores, irmãos. Mas quando vier, nós não vamos estar aqui mais na terra. O povo de Deus, eu tenho certeza que não vai estar aqui. O povo que quer, que vai subir, irmãos, quando Jesus manifestar nas nuvens, eu tenho certeza que vai estar com o Senhor lá na glória. Vai estar com o Senhor. Essa campanha, né, veio no meu coração, então eu convidar mais uma vez o nosso irmão, Luciano, para estar trazendo uma palavra. Ele com a sua digníssima esposa, para estar louvando, no dia que teve o congresso. Lancei o convite para esse homem. Sim, amado, você pode vir trazer uma palavra aqui na campanha, numa das quadras. Ele não mediu esforço, irmão. Falou assim, eu posso vir sim. Agora você imagina bem a distância que esse homem mora, irmãos. Usta não está aqui perto, não. Você sabe quem faz isso, irmãos? Quem faz isso é quem ama fazer a obra do Senhor, é quem tem compromisso com Deus. Não é fácil você sair numa plena quarta-feira lá de Usta, irmão, para estar aqui, só trazendo uma palavra, mas eu tenho certeza que a recompensa Deus vai dar nesta noite. Deus, Ele tem recompensa para mim e para você, irmãos. A palavra dele nunca vai voltar vazia. Oh, glórias! Às vezes eu sinto cansado, irmã Tana. Quando chega no culto aqui, se eu desligar meu carro lá em cima, irmão, acelerar, ele sai cá embaixo sem precisar acelerar. Eu tenho que pisar no freio, senão ele passa direto. Às vezes eu sinto, não, eu não poderia ir lá hoje. Não estou com vontade de ir lá hoje. Aí eu olho para minha esposa, olho para minhas filhas, assim, falei assim, se eu não vou, o que eles vão pensar de mim? Se eu sou o homem da casa, ou cabeça da casa? Se eu não for, como é que eu vou cobrar deles? E tem irmãos, eu fui chamado, eu fui separado. Eu fui escolhido por Deus. Eu não fui escolhido pelo meu pastor para estar aqui. Eu não fui escolhido pelo presbítero, eu fui escolhido por Deus. Depois Deus usou, aleluia, irmãos, e confirmou através do servo dele para te ungir, irmãos, para te separar. Homem que escolhe homem, irmãos, não vai longe não, porque quando Israel escolheu Saul, aleluia, irmãos, a liderança de Saul foi mal, mas quando Deus escolheu Davi, irmãos, a liderança de Davi foi até o fim.
Amém? Aleluias. Nós vamos colocar de pé nesta noite. Aleluia, não quero tomar muito tempo, porque eu quero ouvir a palavra do Senhor. Queria chamar aqui o nosso irmão Luciano, amém? Vai estar trazendo a santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Como o povo de Deus vai receber esse servo, irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus, amém? Você, irmãos, tem uma vitória hoje. Nós estamos no 6º, aleluia. Você já recebeu no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º e vai receber no 6º também, amém? Fica ligado que Deus tem algo para você nesta noite. Irmão Luciano, aproxima, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a vida do teu filho está nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, eu não vou orar, Senhor, pela vida dele, porque ele já está nas tuas mãos. Mas confirma a palavra que o Senhor tem descido no coração do teu filho. E que ele venha diminuir nesta noite, a cada dia mais, para que a tua presença venha crescer, primeiramente no vosso coração, depois do nosso. Porque a honra deste lugar, ela não é para mim, ela não é para a liderança dessa igreja. Mas a honra deste lugar é para o Senhor, que está nos céus e habita na terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? É motivo de muita alegria estar aqui na casa de Deus, repartindo da palavra de Deus, do pão da vida com os irmãos. Amém? Trago saudações da minha esposa. Ela não pôde estar aí presente hoje, mas provavelmente estará no Congresso das Mulheres, para estar adorando a Deus com os irmãos, com todos nós. Amém? Trago saudações do povo do lado de Boston. Amém? Dos pastores, dos músicos que amaram estar aqui no Congresso de Jovens Geração Eleita, não é verdade? Amém. Nós somos muito felizes e muito gratos pela oportunidade de adorar a Deus junto com os irmãos. Não é quantidade de números, é qualidade. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos fala, onde houverem 2 ou mais pessoas, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo estaria presente naquele lugar. Deus valoriza os nossos corações derramados na presença dEle. E Deus busca isso. Aleluia. Nos foi dado o tema, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versículo 14. Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra de Deus em Mateus capítulo 22. Da mesma maneira. Porém, começando do versículo de número 1. Amém? Deus santo, Deus tremendo. Pai, Tu sabes que nada sou, Senhor. Pai, nada sou diante de Ti, ó Deus. Mas Tu me chamaste, Tu me escolheu, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor. E humildemente eu Te peço perdão, Senhor, das minhas falhas, das minhas limitações. Deus, que seja a palavra do Teu Espírito Santo, que toque nos corações dos Teus filhos, pois é para isso que Tu me chamaste, que Tu me separaste, Senhor, para levar a Tua palavra, ó Deus. Pai, como sempre Te peço, glorifica, Senhor, o Teu santo nome, Senhor, nesta casa. Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo se faça presente, que seja repreendido todo o mal, todo o laço do inimigo contra essas almas, contra essas vidas, contra essas famílias, que venha cair por terra, pois o Seu nome é grande, o Seu nome é poderoso, Jesus Cristo, e é no nome de Jesus Cristo que nós Te clamamos, que nós Te pedimos, que nós glorificamos o Teu santo nome, Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 1, a palavra de Deus nos fala assim: Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar. Amém? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Versículo 5. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio.
E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E o versículo tema da nossa campanha: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós entendemos que Jesus, ele inicia o seu sermão, ele inicia o seu discurso, ele inicia a sua fala deixando algo bem claro para aquele povo. Apesar, ou mesmo estando Jesus falando em parábolas para aquele povo, ele deixa algo bem claro, que o reino dos céus era semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E logo eu posso entender que nas minhas palavras, porque as parábolas de Deus, elas são grandiosas, elas querem dizer várias coisas ao mesmo tempo. Uma frase de Deus é como se fosse 1000 palavras. Deus pode falar muito mais do que nós podemos entender. E eu vejo que era como se ele falasse: ei, todos vocês, sejam vigilantes, ouçam a minha palavra, atentem para esta palavra, atentem para o que te digo, para que vocês possam encontrar verdadeiramente o caminho, para que vocês possam entender, para que os seus olhos venham a ser abertos, porque muitos são chamados, e quem dera que todos pudessem ser escolhidos. Jesus, ele não estava ali naquele momento simplesmente falando para o vento, ele queria falar com o seu povo, ele queria dar entendimento ao seu povo. E uma coisa que eu posso entender nesses dias de hoje é que nós somos a noiva do Cordeiro. Nós estamos nos preparando para esse dia, nós estamos nos preparando para ter um encontro com Deus. Isso é uma grande verdade de nós cristãos, nós estamos nos preparando para esse encontro. Nós estamos adornando as nossas vestes, limpando as nossas vestes, para podermos ter este encontro com o Senhor. Em breve, eu tenho certeza que Deus celebrará, assim como esse exemplo que Jesus nos deu na palavra do Senhor, Ele celebrará as nossas bodas com Ele. Chegará um dia que essa terra passará e nós estaremos junto a Ele. Tudo dessa terra vai passar e nós estaremos eternamente com Ele. Tenha certeza que nós vamos viver uma eternidade. E quem dera que seja com Deus. Quem dera que nós, todos irmãos, venhamos a nos encontrar lá em cima, venhamos a estar juntos. Amém? Quem dera que ninguém fique para trás neste momento. Todavia, meus irmãos, nós temos que estar cientes de algo que pode influenciar de forma tão grande nosso destino. Algo que pode influenciar o nosso caminho. Porque uma coisa é saber onde eu quero chegar. Hoje eu queria chegar aqui em Dembre, na igreja Manaim. Amém? Para adorar a Deus com os irmãos. Outra coisa é saber qual caminho a seguir. Amém? Qual caminho que vai nos levar para mais perto de Deus? Qual caminho que vai nos afastar de Deus?
quais caminhos são caminhos de vida. E muitas das vezes esses caminhos são parecidos. São caminhos tortuosos, são caminhos enganosos. Muitas das vezes nós somos influenciados por pessoas a tomar atalhos em nossas vidas, que não era para nós tomarmos. E nós temos que estar cientes, nós temos que saber qual é o caminho largo, qual é o caminho confortável. Talvez hoje eu pudesse estar lá no sofá da minha casa, mas eu escolhi estar na casa de Deus. Às vezes, aos olhos do mundo, isso é loucura. Estar na casa de Deus, adorando a Deus, se entregando, se gastando para o Senhor. Esse caminho parece estreito e apertado, mas no final desse caminho estreito e apertado, tem uma porta. Apesar de que essa porta também vai ser estreita e apertada, ela não vai nos dar acesso aos céus, ela vai nos dar acesso ao reino de Deus, ela vai nos dar acesso a Jesus Cristo. E como o evangelista Marcílio estava nos falando, ele vai nos servir. Nós não vamos ter essa fome carnal que nós temos, nós não vamos precisar nos alimentar, mas ele vai nos servir. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. E vamos estar em um banquete com Ele. Eu tenho certeza que muitas outras coisas nós vamos fazer juntos, porque afinal vamos passar uma eternidade conhecendo nosso Deus. Uma coisa que eu pude aprender nesses 35 anos de idade é que a vida é muito curta. E muitas das vezes nós vivemos nossas vidas como se nós não fôssemos morrer. E muitos morrem como se não tivessem vivido, como se não tivessem aproveitado. E o que é verdadeiramente aproveitar essa vida? Será que aproveitar essa vida é estar em uma balada, é estar num clube, é estar gastando $200, $300 para estar num show? Isso é muito pouco. Se nós levarmos em consideração as obras de Deus, tudo o que Ele criou, todo o universo, toda a terra está cheia de sua glória. Eu prefiro estar com Jesus Cristo, eu prefiro estar fora do lamaçal do pecado, eu prefiro estar sem algemas nos meus braços e levantar os meus braços e dizer: eu sou livre para adorar, eu sou livre do pecado. E não é porque eu sou forte, porque eu sou grande, mas é pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós temos esse entendimento, nós podemos ser escolhidos por Deus. Deus trabalha em nossas vidas, meus irmãos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É a própria palavra de Deus falando, e não tem como falar de forma mais clara, não há como falar de forma mais transparente essa grande verdade, essa grande, de certa forma, triste verdade. Porque se muitos são chamados, significa que o rei chamou a muitos. Significa que Deus chamou a muitos, significa que Deus chamou a todos nós. E de que rei nós estamos falando? Se o pastor me chamasse para comer um churrasco na casa dele, eu ficava alegre. Evangelista Marcílio. Talvez o governador, eu ficasse alegre também. Talvez o presidente, meu Deus, que honra. Mas nós não estamos falando de homens, nós estamos falando do Rei dos Reis, que nos chama, que tem um chamado para nossas vidas. E nós temos que ter isso em nossas mentes bem claro. Nós somos chamados, muitos têm uma chamada, mas poucos são escolhidos. Essa é uma verdade da palavra de Deus. E nós, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos entender a diferença para que nós venhamos a ser separados, para que nós venhamos a ser escolhidos, para que a gente não venha fazer parte simplesmente de uma lista, para que nós venhamos a nos entregar de coração a esse Deus. Nós precisamos saber em quem nós temos crido, em quem nós estamos depositando nossa confiança, porque eu entendo, a cada dia que se passa, meu corpo às vezes começa a dar sinais de que está ficando velhinho, mas a minha mente fala: eu quero adorar mais, eu quero pular mais, eu quero me entregar mais. E o meu corpo fala dentro de mim mesmo: você está ficando doidão, você está ficando perdido mesmo.
E é assim que a gente tem que ficar, a gente tem que ficar amando ao Senhor de uma forma fervorosa. Quando Jesus ressuscitou, ele encontrou a 2 homens no caminho, se os irmãos se lembram. E quando Jesus falava com aqueles homens, o coração deles se enchia, batia forte, cheios de fervor por Jesus Cristo, pela sua palavra, porque eles sabiam a quem eles serviam. Eles estavam tristes em um momento, mas eles entenderam, eles conseguiram entender que Jesus Cristo tinha ressuscitado, que o seu Senhor tinha ressuscitado, e aqueles corações se encheram de alegria. Aleluia! Nós temos que saber em quem nós estamos crendo. As pessoas que estão lá fora, elas se dedicam, elas se entregam a tudo que elas fazem. Muitas das vezes nós vemos pessoas que estão completamente enganadas, completamente perdidas, e estão lutando para passar leis sem princípios divinos, sem princípios do Senhor, mas elas estão simplesmente se entregando àquilo que elas acreditam. E muitas das vezes nós não queremos abrir nosso coração, achamos que é difícil demais estar na igreja num culto de quarta-feira, é difícil demais estar na igreja num culto de domingo. Em quem será que eu estou crendo? Quem é o meu Deus? Será que o meu Deus é Baal? Será que o meu Deus é Mamon? Será que o meu Deus é minha família? Será que o meu Deus é o meu carro? Ou será que o meu Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É aquele que cuida da minha família lá no Brasil, é aquele que cuida da minha família aqui nos Estados Unidos, que abre as portas para mim trabalhar. Inverno passado eu fiquei 2 semanas sem trabalhar, irmão, pensa numa prova. E nós podemos ver que se Deus não abrir a porta, ninguém mais abre. Se Deus não fizer, ninguém mais faz, porque Ele é o verdadeiro Deus. Ele não é simplesmente um Deus que tem olhos, mas não enxerga, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem pés e pernas, mas não anda. Ele criou os céus e a terra, e Ele pensou em você, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele enviou o seu Filho. Houve separação nos céus, pela minha e pela sua vida, pelo amor incondicional que Deus tem por nós. Esse amor que nos constrange, que rasga nossos corações e que nos faz pensar, Senhor, eu não sou digno de pegar nessa palavra para ler, se não for a graça de Jesus Cristo e a misericórdia do Senhor. Se Deus não nos sustentar, nós não vamos ver o dia de amanhã. Mas graças a Deus que Ele nos sustenta. Então nós temos que entender em quem nós estamos crendo e confiar e depositar a nossa fé, a nossa esperança nele e crer que Ele vai melhorar as coisas, que Ele vai abençoar a nossa família, que Ele vai tirar as pessoas das drogas, que Ele continua operando milagres. O nosso Deus continua operando milagres. Talvez eu não busquei o suficiente, mas os braços de Deus não estão encolhidos para fazer milagres. Eu creio que depende de mim, que depende da nossa fé, que depende dos nossos atos, dos nossos caminhos. Aleluia! Quando nós cremos em quem quando nós entendemos em quem nós temos crido, as tribulações da vida, as dificuldades da vida, elas já não mais nos paralisam. Elas não nos param mais, aquelas coisas que nos faziam escandalizar e que nos fazia ter vontade de sair da igreja, a gente começa a olhar e falar assim, você quer saber de uma coisa? O meu foco está em Cristo, o meu alvo é Jesus Cristo, deixa isso para lá, deixa essa conversa para lá, o meu alvo é Jesus Cristo. E nós entramos num nível diferente na presença de Deus. Nós queremos ser chamados, nós queremos ser escolhidos, nós queremos das bênçãos de Deus, e não é errado nós queremos das bênçãos de Deus. Deus tem muitas bênçãos para as nossas famílias, e eu declaro isso para a sua vida, para a sua família, que a sua casa seja protegida, guardada pelos anjos de Jesus Cristo, que as bênçãos de Deus corram atrás de vocês, que o crente não tem que correr atrás de bênção não, a Bíblia nos garante que se formos fiéis, as bênçãos de Deus vão correr atrás da gente. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos que ter esse entendimento para que as coisas não mais nos parem. Para que a gente faça igual aquele trem, na hora que ele começa a pegar embalo,
Na hora que o trem pega embalo, meu irmão, nada para. Nada para, ainda mais se a gente colocar umas asinhas, né? Umas asinhas imaginárias nos filhos de Deus, nos chamados, nos escolhidos, aí que a gente voa mesmo. Os problemas, as dificuldades, Deus foi claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele venceu o mundo. Aleluia. Isso é motivo de nos alegrar, de sermos gratos. Quando eu me lembro de onde Jesus Cristo me tirou, do lamaçal do pecado, das tristezas, das angústias, de todas as coisas que Jesus me libertou, me salvou, eu consigo ser grato a Ele, eu consigo ter um coração aberto a Jesus Cristo. Nós temos que transpor essas barreiras e passarmos de pessoas que foram simplesmente chamadas, o que já é uma grande honra ser chamado por Jesus Cristo. Não me entenda errado. Nós queremos sair de uma lista de chamadas, de pessoas que foram chamadas. Às vezes as universidades, as pessoas passam nas universidades e elas recebem em casa envelopes, 2, 3 universidades, 2, 3 cartas de universidades. Elas estão sendo chamadas para participar daquela universidade. Mas enquanto elas não tiverem a escolha, enquanto elas não decidirem em seu coração, eu vou para essa universidade, elas vão continuar tendo escolhas, elas vão continuar no caminho. E existe muita coisa para Deus fazer no caminho, existem muitos vales, muitos montes que Deus quer falar conosco. Aleluia. Eu não quero mais fazer parte de uma lista cheia de nomes. Eu quero dizer e declarar que não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E por causa disso, a minha arrogância, o meu passado, a minha prepotência, a minha soberba, as minhas falhas, o meu pecado, isso foi apagado. Jesus nos dá um novo começo. Aleluia. E por causa disso, eu agora faço parte do exército de Jesus Cristo. Eu faço parte de um outro exército. Aleluia. Eu posso ser grato a Deus. Eu posso entender um pouco, que dificilmente eu vou entender, ou nós iremos entender o que foi que Jó passou nessa terra. O que foi que José do Egito passou. Mas eu consigo ver corações gratos, corações de pessoas que foram escolhidas, e eles falaram assim: olha, quer saber de uma coisa? Jesus deu, Deus deu, e Deus tirou. Sabe o que eu vou falar? Bendito seja o nome do Senhor. Somente uma pessoa que se entrega de coração consegue passar de ser chamado para ser escolhido. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, eu vou ler para os irmãos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia. Loucura para o mundo, mas para nós não. Aleluia. Eu consigo imaginar, na pouca sobriedade que existe na minha cabeça, que esse texto ele não estava escrito, mas José do Egito ele já sabia esse texto de alguma forma. Olha só, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu vejo um homem que foi altamente injustiçado, e tudo que ele via ao seu lado era motivo, ou pelo menos aos olhos dos outros, eram motivos para ele desistir. Era motivo para ele falar assim: Senhor, o Senhor me chamou, mas dessa forma eu não quero, dessa forma eu não aceito, dessa forma é difícil demais. Mas eu vejo que foi um homem fiel até o fim. E glórias a Deus que foi um homem honrado. E da mesma forma Deus quer fazer com nós, com nossas vidas, com as nossas famílias. Meus irmãos, muita gente gostaria de estar aqui neste momento. Muita gente gostaria de estar aqui nos Estados Unidos. Às vezes existe um espírito que fica falando, né? Um espírito mau que fica falando nos nossos ouvidos: ah, mas nós somos pequenos demais, ah, mas assim não vai dar, mas não vai passar a lei. Meus irmãos, Deus está no controle.
Deus está no controle de nossas vidas. Nós precisamos de um posicionamento. Nós precisamos de entender a vontade e o propósito de Deus nas nossas vidas, para que Ele possa operar o sobrenatural nas nossas vidas. Enquanto nós deixarmos o Senhor de lado, enquanto nós não orarmos, não buscarmos, não jejuarmos, enquanto nós não nos entregarmos verdadeiramente, e mais para frente eu já estou quase terminando, eu vou dar um exemplo disso. O sobrenatural de Deus, ele não acontece. E eu vejo em minha vida que Deus mudou tanto. Não falo para a honra, para a glória minha, não, em nome de Jesus, jamais. Mas eu vejo que Deus me tirou de um lugar e tem me abençoado tanto. E eu vejo que isso é só o começo. E da mesma forma que eu recebi, que eu fui honrado por Deus, os irmãos também serão honrados cada dia mais. E muitas das vezes, não tem ninguém reparando nossos passos, mas sempre que você estiver sozinho e que você estiver adorando a Deus, seja limpando a igreja, seja testemunhando no nosso trabalho, seja onde for, pode ter certeza que Jesus Cristo está olhando lá do trono. Aleluia. E uma coisa é receber recompensa de homens, outra coisa é ser galardoado por Deus. Aleluia. É porque às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que as pessoas têm que ver, não. Quando Deus nos galardoa, meu irmão, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Outra vez que eu estive aqui, eu falei para o evangelista Marcílio, sorrir para mim era luxo. Eu não sei se o irmão lembra disso, mas hoje eu posso sorrir de orelha a orelha. Aleluia, porque Deus muda o nosso cativeiro, Deus muda a nossa história. E no momento que eu via a minha vida, eu falava, não tem jeito. Eu olhava para os lados e era só poço. Mas Deus nos tira do poço, Deus nos tira do calabouço, Deus nos tira da fornalha. E Deus fala com o seu povo, aleluia. Deus transforma nossos corações para o nosso bem. Aleluia, nosso Deus é grande demais, meus irmãos. Nosso Deus é tremendo demais. E por isso que nós vamos precisar da eternidade inteira para continuar conhecendo a Ele. Porque só nessa terra não é suficiente. Eu entendo que quem é chamado por Deus passa muitas vezes por situações difíceis, com certeza. Muitas das vezes a gente passa por fornalhas, a gente passa por arenas, a gente passa por perseguições. Mas aí vem o oleiro, sabe o oleiro? O oleiro verdadeiro, ele nos pega, nos tira do lamaçal, ele pega aquele barro, ele começa a dar forma, ele começa a moldar, ele começa a trabalhar, ele nos põe na sua roda, mas chega uma hora que nós somos escolhidos, aleluia, chega uma hora que o vaso está pronto para ser um vaso de honra, para ser usado por Ele, para a glória dEle, aleluia. E quando nós olhamos para trás, nós falamos, Deus valeu a pena. Meu Deus, valeu a pena. Às vezes se Deus falasse antes de nos entregar as bênçãos dEle, de nos entregar o seu Espírito Santo para que Ele venha andar dentro, estar presente dentro de nossas vidas, às vezes a gente falaria, não, Pai, eu não posso suportar isso. Mas Deus é tão tremendo que depois que nós passamos, Deus abre nossos olhos. Viu aí? Viu o que eu fiz? E não são coisas que homem pode fazer, meu irmão, que coisas que homem pode fazer é muito fácil. Se a gente quiser dar um jeitinho, a gente dá um jeitinho, mas as coisas que Deus faz, os milagres que Deus opera, são grandes demais e nós nos entregamos, nós choramos, nós nos ajoelhamos e abrimos nosso coração e nós declaramos, somente Deus é o Senhor. Se não fosse a mão de Deus, naquele dia, naquela ocasião, eu já não estaria aqui. Ou talvez aquela pessoa que eu amo não estaria aqui. Mas Deus faz o que nós não podemos fazer. Quem é chamado por Deus, provavelmente vai passar por vales, por um vale ou mais de um, onde o seu chamado será posto à prova, onde
vamos nos deparar com duas escolhas. E entenda que é para o seu bem. Se o seu chamado está sendo posto à prova, entenda que Deus, quando Ele põe uma prova, é porque Ele quer aprovar. Aleluia. E assim como o professor, pelo menos antigamente, não sei hoje, assim como o professor antigamente, ele ficava em silêncio na hora da prova, às vezes Deus fica em silêncio. Mas Ele fica em silêncio porque Ele quer aprovar. Ele quer galardoar. Ele quer trazer do mundo espiritual as bênçãos que Ele tem para nós antes da fundação do mundo, bênçãos que Ele sonhou com nós, bênçãos que Ele tem desejado em seu coração. Imagina Deus, na sua soberania, pensar em mim e em você e falar assim: olha, naquele dia eu vou dar uma bênção tão especial, e vou fazer meu filho tão feliz. E meu filho vai estar mais perto de mim, meu filho vai entender que eu o amo, que eu quero um encontro com Ele, que eu preciso do seu coração, que eu preciso que Ele esteja em sintonia com o seu chamado, com a sua chamada, para que nós venhamos a andar juntos. Ô irmão, nós cristãos, nós temos que ir dormir na presença de Deus, estar junto com Ele, acordar com Ele, caminhar com Ele, ir trabalhar com Ele, ir para a escola com Ele, vir para a igreja com Ele. Às vezes a gente reclama que a gente não tem tempo. Será? Será mesmo? Mas eu não vou falar nada não, porque senão os irmãos vão ficar tristes. Mas será que nós não temos tempo? Deus tem nos dado uma oportunidade única de estar e reconhecer a presença dEle, de alcançar coisas que outros homens não alcançaram, ou coisas que muitos outros não ouviram. Homens e mulheres que foram um dia chamados e um dia separados por Ele, tiveram acesso. Aleluia. Eu entendo que as pessoas que são chamadas, elas sempre terão duas escolhas. Ou aceitamos o trabalhar de Deus em nossas vidas, ou certamente encontraremos uma desculpa. É simples assim. As coisas que nós não queremos fazer, nós encontramos uma desculpa. Mas se eu quiser fazer, meu irmão, não importa se eu tenho que dirigir 3 horas, não importa onde que eu tenha que ir, se eu me decidir no meu coração, a gente faz o tempo acontecer. Aleluia. E Deus busca por pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E quem sou eu para falar das maravilhas de Deus? Mas se você ainda não fez, começa a se entregar, começa a mergulhar no oceano da graça e do amor de Deus, de Jesus Cristo. E o sobrenatural de Deus acontece. Isso não é jargão não, meu irmão. Isso não é a palavra de quem está querendo te convencer. Eu não preciso te convencer. Eu já fui convencido. Eu estou te falando da palavra de Jesus Cristo. Eu estou te falando do verdadeiro caminho. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo que antigamente as pessoas podiam falar na época, né, da Bíblia, há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás. Mas entenda, porque ao invés de nós encontrarmos uma desculpa hoje, será que aqueles irmãos daquela época não tinham motivo para encontrar desculpa? Eu vejo que os apóstolos, os chamados, os escolhidos, morreram de forma tão difícil. Alguns tiveram suas cabeças arrancadas, outros morreram crucificados. Então eu vejo que as nossas desculpas de hoje, elas não são tão fortes. Por mais que nós venhamos a trabalhar, meus irmãos, nós temos que ter um encontro com Jesus Cristo. Verdadeiramente, quer trabalhar muito? Amém. Mas encontre-se muito com Jesus Cristo, de noite, de madrugada, de manhã, durante o trabalho, durante o dia, durante o culto. Eu sei o que é estar cansado, eu também me canso. Mas eu não quero me cansar para estar na presença dEle. Porque o que Ele pode fazer, o que Ele pode falar, às vezes a gente está num culto, meu irmão, igual eu estava recentemente, aí Ele traz uma pessoa lá do Brasil, que nunca me viu, e vai e bate nas suas costas e te entrega uma revelação, te fala coisas que, em outras situações, que só eu sabia, ninguém mais sabia. E eu fico maravilhado com o trabalhar de Deus. Aleluia.
Todas as vezes que Deus nos botar em um vale para ser trabalhado, não fique triste. Saiba que para cada vale existem pelo menos 2 montes. Aleluia! Não vai ter um vale de um monte só, existem pelo menos 2 montes. O vale é temporal. E Deus, Ele quer nos levar para os montes. Isso significa um patamar acima, um nível maior de intimidade com Deus. Deus quer que nós venhamos a estar em sintonia com o seu coração, para que Ele possa operar coisas ainda maiores do que tem feito em nossas vidas. Quando somos escolhidos, a tendência de nosso coração, ela não está mais nas coisas deste mundo. Nós somos chamados, mas os escolhidos significa separados. Quando nós somos separados, o nosso coração tende para Deus. O nosso coração, por mais que ele seja perverso, que ele seja carnal, ele tende para as coisas do Espírito. E eu decidi, eu não vou mais alimentar a minha carne. Quer saber de uma coisa? Eu vou alimentar o meu espírito. Eu quero ter um encontro com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Aquele que é escolhido certamente entendeu o seu propósito. Ele sabe de onde veio, ele sabe para onde vai. Aquele que é escolhido busca viver uma vida de santidade. Tenta, se entrega. Uma pessoa que está realmente tentando viver uma vida de santidade. Seus princípios, eles não são mais deturpados. Nós estamos vendo muitos princípios deturpados lá fora, mas os seus princípios não são deturpados. Os seus valores não são invertidos. Aleluia. Lá fora, meus irmãos, Deus quer te usar. Aqui dentro, e Deus quer te usar lá fora. E eu consigo entender que lá fora existe uma geração corrompida. Existe uma geração onde a iniquidade é o prato principal deles. Uma geração cega, uma geração perdida. Mas Deus não te chamou para ser uma geração cega. Deus não te chamou para ser uma geração perdida. Deus não te chamou para ser uma geração cansada. Deus te chamou para ser uma geração eleita. Aleluia, povo eleito, nação de Deus. Entenda que ser chamado significa ter escolhas. E ser escolhido significa não ter mais escolhas. Quando nós somos escolhidos, nós somos separados, você não tem mais escolha. A sua escolha é Deus. E glória a Deus que Deus nos escolheu para fazer a diferença nessa terra. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Não importa o que você pense de você mesmo. Saiba que existe um propósito de Deus na sua vida. A gente não está aqui nessa terra em vão, a gente não está aqui nessa igreja em vão. Deus tem um grande propósito. Se eu tivesse um propósito para um dos irmãos aqui, pode saber que é um propósito pequeno, um propósito da terra. Mas quem tem grandes propósitos na sua vida é Deus. Deus tem coisa grande para você e para a sua família, em nome de Jesus. Então deposite a sua fé, deposite o seu coração, por mais que a jornada, que a caminhada pareça longa, eu creio em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou me entregar para Ele. Eu escolhi ser separado. Eu escolho exercer a minha chamada. Aleluia. 1 Pedro 2,9 nos fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Deus nos separou com um propósito. Deus tem nos separado com um propósito, meu irmão. Eu gostaria de abrir com os irmãos rapidamente, para não tomar só mais uns minutinhos. Evangelho de João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21, versículo 15 em diante. A palavra de Deus nos fala dessa forma. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais
do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Em outras versões vai estar um pouquinho diferente. Amém? Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aí. E como um último exemplo, eu tenho o grande exemplo de Pedro, um homem chamado, um homem escolhido, aleluia, um homem que nós sabemos, nós já estamos assim, nós já sabemos de várias formas, que ele andou com Jesus Cristo, nessa terra. Ele teve a honra e o prazer de caminhar e de ver o Deus vivo, o Deus que é 100% Deus, 100% carne, em sua frente. Mas houve um certo dia que ele negou ao Senhor. E buscando entender por que ele negou ao Senhor, uma das minhas razões é essa. Porque nós temos que passar de sermos chamados para sermos escolhidos. Não basta simplesmente dizer que ama, tem que amar verdadeiramente. Não basta simplesmente adorar a Deus com os nossos lábios, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade com a nossa vida. E eu entendo que Pedro, quando Jesus falou com ele, alguma coisa mudou dentro do coração de Pedro. Algum switchzinho, né? Esse switchzinho de lâmpada, né? Alguma coisa mudou lá dentro. E ele passou a ver, olha, eu dizia que eu te amava, mas quer saber de uma coisa? Eu te amo, tu sabes tudo, Senhor. E a partir de agora eu não quero te negar mais. A partir de agora, olha, eu não quero mais saber do que eu pensava, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, do que eu achava que eu sabia, que na verdade eu não sei de nada. Tu sabes de tudo, Senhor. Senhor, eu te amo. E ele se entregou completamente, não somente de palavras, mas de coração, para o Senhor. E nós vemos que Deus galardoa a quem Ele chama, a quem Ele escolhe. Nós não estamos aqui tentando barganhar com Deus, mas o amor de Deus é tão grande. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício já foi feito, meu irmão. O sacrifício já foi feito. E que nós venhamos a ter esse entendimento, que nós venhamos a ser maduros na nossa fé. E assim como Pedro teve esse entendimento, ele falou: eu me rendo, Senhor, eu me rendo, eu te amo. Que nós venhamos a nos render aos pés de Jesus Cristo. E tenha certeza que muitas coisas, grandes coisas, Ele ainda tem para fazer na sua vida e na minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. O fim das coisas é melhor do que o começo, a palavra de Deus é clara. Aleluia! O sacrifício já foi feito, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Paz seja com todos. Palavra abençoada, né? O Senhor tem trazido aos nossos corações. Como é bom estar aqui nesse lugar, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Você já tirou os dízimos de oferta, mano? Não? Então, nós vamos estarmos recolhendo os dízimos de ofertas, né? Para a obra
do Senhor. Enquanto isso, nós vamos estarmos também ungindo, né? Os irmãos, né? Glória a Deus. Para a honra, para a glória do nome de Jesus, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Te unjo em nome de Jesus. 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 Glória a Deus, né? Te unjo em nome de Jesus. 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 Unjo em nome de Jesus. Te 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 unjo em nome de Jesus, né? Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sábado teremos nosso culto, amém, irmãos? Vamos fazer o possível para começar aí, pelo menos lá para as 15 para 8, né? Em nome de Jesus. E aos preparativos, né? Para na próxima semana vamos estarmos orando, convidando pessoas para o evento, né? Da rede feminina, amém? Glória a Deus, né? Já te ungi? Não? Aí é problema, né? Não ungir a esposa, vai ficar sem ungir qualquer uma. Duas? Não, uma só. Então tá. Te unge em nome de Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Porque às vezes a gente unge 2 vezes para a pessoa passar unção para frente, né? Amém? Né? Hein? Amém? Né, mano? Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos estarmos de pés, né? Nesse momento. Vamos estarmos agradecendo a Deus por esse momento, pela campanha. Eu gostaria de que cada pessoa nessa noite pudesse, assim, tá lembrando de alguém que tenha uma necessidade, tá? Se você quiser expressar, né, essa necessidade de alguém, para nós colocarmos diante de Deus, sabe? Eu gostaria de, nessa noite, estar lembrando de nós estarmos orando pela Laura, filha da pastora Norma, né? A gente sempre tem contato com a família e eles estão sempre pedindo, né? Oração. Então vamos estarmos colocando como alvo, né? Como alvo, é muito importante nós estarmos orando uns pelos outros, né? Porque realmente, irmãos, uma das primeiras batalhas que nós temos, tá? É dentro de casa, né? Dentro de casa, a primeira batalha que vem é contra os filhos, né? E principalmente quando eles crescem, que ganha né, a idade de adolescentes, jovens, ou então passa de 18 anos, né? Aí eles falam que é livre, né? Só esquece de falar que é para adorar a Deus, né? Então nós precisamos de orarmos uns pelos outros, né? Precisamos de estarmos colocando as pessoas no altar, né? Sempre que a gente vem, né, à casa do Senhor, é importante nós virmos com 2 objetivos. O primeiro é você louvar e agradecer a Deus, né? E o segundo é você apresentar uma alma ao Senhor. Apresentar uma vida, apresentar uma família, né? Vamos estarmos também orando pela irmã
Luciano, sua esposa, e pelo regresso dele, ou vai dormir por aqui mesmo hoje? Vai embora? Pois é, então vamos orar por ele, né, para que o Senhor leve ele em paz, né, até o seu lar, né, glória a Deus, né, o Senhor possa estar abençoando, né, grandemente o ministério do nosso irmão, né, eles como casal, que como é bom, né, irmãos, nós nos colocarmos para fazer a obra de Deus, amém? Vamos então, nesse momento, coloca o seu pedido de oração diante de Deus, né? Coloca, apresente a Deus, né, esse motivo, porque Ele tudo fará, Ele fará. Continue confiando no Senhor, tá? Ele é o mesmo, Ele não muda. Quem muda somos nós, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós, ó Deus, temos uma palavra de agradecimento. Agradecemos, Senhor, pela vida. Agradecemos por esse dia, o qual respiramos, ó Deus. Agradecemos que o Senhor tem nos dado, Senhor, mais um dia de vida. Pai, nós oramos, Senhor, aqui nessa noite, Deus, porque o Senhor também tem nos dado saúde. Pelo menos, Senhor, saúde suficiente para andarmos nos teus caminhos, para virmos à tua casa, Senhor. Pai, tem muitos irmãos, Senhor, que eu os conheci no Brasil. Alguns, Senhor, que são poucos anos mais velhos do que eu, Senhor. Alguns são 10 anos, outros 5, às vezes, outros até mais jovens, Senhor. Alguns que hoje se encontram numa cadeira de rodas, Senhor. Às vezes a artrite, várias coisas, Senhor, osteoporose, os pegou pelo caminho. E quando muitos, Senhor, tinha saúde, não tinha saúde para ir à tua casa. E hoje, Senhor, estão num leito de enfermidade, hoje estão com câncer, com uma situação, e gostaria de ir, Senhor. Mas o tempo passa. Como é bom, Senhor, louvarmos a Ti enquanto temos saúde. Como é bom, Senhor, apresentarmos a Ti o melhor que temos. Como é bom, Senhor, podermos orar em voz muito alta. Como é bom cantar louvores, Senhor, com a voz aguda, Senhor. Como é bom, Senhor, poder ajoelhar e ficar alguns momentos de joelhos, Senhor, na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder abraçar os nossos irmãos e dizer, Senhor, o quanto é bom encontrarmos na Tua presença e na Tua casa. Nenhum de nós, Senhor, podemos prever o dia de amanhã. Mas o hoje, Senhor, que possamos estarmos na Tua presença. Que nós possamos fazermos com alegria, Deus. Que nós possamos, Senhor, estarmos, ó Pai, com alegria no Teu altar e dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem aberto as portas para estarmos aqui na Tua presença. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. Alguns podem dizer que estão cansados. Outros podem dizer que estão muito cansados, Senhor. Mas isso tudo, Senhor, se reverterá, Senhor, em peso eterno de glória. Aleluia! Glória a Deus. Porque o Senhor é aquele que não fica devendo a ninguém. Deus, cuida daqueles Teus filhos. Que por um motivo, Senhor, que Tu sabes qual é, não pôde vir à Tua casa. Pai, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, grandemente. Pai, a minha oração nesta noite, eu apresento a Laura, Senhor, filha da pastora Norma, nas Tuas mãos. Apresenta aquelas crianças, apresenta a pastora Norma, seu esposo. Pai, nós oramos, Senhor, pelaquela jovem. O desejo do meu coração é vê-la na Tua presença, louvando o Teu nome, porque ela foi criada, Senhor, na Tua presença. Deus, eu oro, Senhor, por outras pessoas que os meus irmãos estão lembrando agora.
alguns são parentes, Senhor, outros são vizinhos, ó Deus, e nós oramos, ó Deus, para que o Senhor tire, Senhor, eles do lamaçal do pecado. Alguns, Senhor, cura das enfermidades. Deus dê oportunidade a essas pessoas, Senhor, de estar na tua presença. Eu oro, ó Deus, pelas pessoas que eu tenho encontrado em supermercados, na rua, e tem me dito, pastor, o meu coração está queimando de desejo de estar na tua presença, de estar lá na igreja, e às vezes passa 1 ano, passa 2, passa 3, mas que o Senhor possa dar uma nova oportunidade. Deus, que nós possamos ter olhar para ti, Senhor, mas olhar de gratidão para ti e dizer muito obrigado. Pai, vai de encontro à necessidade de quem está aqui, as necessidades que estão sendo apresentadas no teu altar. Talvez, Senhor, tem parentes nossos que estão precisando de uma porta de emprego. Talvez tem parentes nossos que estão precisando, ó Deus, de que o médico seja tocado, Senhor, seja usado para que repreenda a enfermidade. Pai, também, Senhor, pelas divergências de lares. Também, Senhor, o Senhor possa tocar, ó Deus, contra a rebeldia dos filhos. E o Senhor possa tocar grandemente. Eu oro nessa noite, Senhor, ó Deus, pelas tuas filhas, pelos teus filhos, pelas crianças. Oro para que o Senhor leve Mão Luciana em paz. E nós terminamos dando graças, ações e louvores, porque nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai com amor incomparável e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra. A igreja aqui reunida diz amém. 1, 2, 3 e glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.